Olá, boa noite. A semana começa e a rotina de quem precisa de atendimento na saúde em Sorocaba é a mesma. Sabe qual é? Espera. Veja. Sala de espera cheia. A demora era tanta que Valdemir, de 42 anos, deitou no chão com dores no abdômen. Daniel conta que a nora, mesmo grávida, não recebeu atendimento preferencial. Eu vim 2 horas, ela tinha vindo 11 horas. Ela ligou para mim e pediu que eu viesse até aqui. Que ela estava aqui, estava com fome e pediu para vir. Cheguei aqui, ela está aí esperando desde das 11 horas. Agora, a hora que eu cheguei, eles estavam medindo pressão dela. Tinha passado o médico e tinha medido pressão. E até agora está lá dentro e ninguém atendeu mais. Áquila Félix esperou 5 horas para ser atendida. Eu esperei das 10h30 da manhã, que foi a hora que eu cheguei, até agora 3 horas da tarde, 3h20 foi a hora que eu fui atendida. Como que foi essa espera? Horrível. Horripilante, porque eu tô com fome, saí da empresa para cá, o carro da empresa quem me trouxe e fiquei aqui até agora com fome. Água, fui beber como a moça falou, tá quente. O quadro de funcionários aponta 7 médicos na unidade, mas quem estava lá diz que eram poucos os médicos. Estão chamando o pessoal, cada 3 horas, eles chamam 6 pessoas por vez. Você vai na sala do médico e não acha um médico lá dentro. O médico atende uma pessoa e desaparece, atende um médico uma pessoa e desaparece. Segundo os outros pacientes, no começo da tarde, por volta das 2 horas, uma mulher que esperava por atendimento desmaiou e bateu a cabeça. Josemar ajudou no socorro. Eu peguei a moça, pus a moça no banco, aí depois de algum tempo, veio um pessoal lá para socorrer ela. Com gripe, Benedito, de 78 anos, aguardava com paciência. Precisa menos a gente de idade, ser mais confortável, né? Porque trabalha muito, né? Se na rede municipal os usuários reclamam da falta de médicos, na rede estadual o que está em falta são os medicamentos, na farmácia de alto custo do Hospital Regional de Sorocaba. Desde outubro do ano passado, Cristiane luta contra o câncer com a ajuda da quimioterapia. Ela já fez 5 sessões, agora só falta uma. Mas sem um complemento, a injeção Filgrastim, que custa em média R$ 2.800, o médico não indica a finalização do tratamento. E há 1 mês, esse remédio não está à disposição da paciente. Essa injeção é porque ela repõe os glóbulos que a quimioterapia mata, né? E sem essa injeção a gente sente muita fraqueza, a gente fica mais debilitada, porque cada sessão de quimio são sensações diferentes que a gente tem, né? E ultimamente, assim, as últimas têm sido muito mais, assim, eu tenho me sentido mais fraca ainda, né? Antes eu levava 3, 4 dias para me recuperar, agora eu tô levando em média 7, 8 dias. Então, é uma diferença grande, né? E agora, ainda mais agora, não tem como ficar sem essa injeção. Não. Sobre a falta de medicamentos, fomos informados pela Secretaria Estadual da Saúde que a farmácia de alto custo de Sorocaba, em novembro de 2013, houve cancelamento da ata de registro de preços com a empresa fornecedora do medicamento devido a irregularidades da mesma, junto à Agência de Vigilância Sanitária. O pregão foi realizado em dezembro e a empresa vencedora segue os prazos legais para a entrega do medicamento, que deve ocorrer até o final do mês. E nós também entramos em contato com a assessoria da Prefeitura de Sorocaba para saber sobre a falta de médicos no PA da Zona Norte, mas até o fechamento dessa edição não tivemos retorno. Olha que absurdo, uma criança de 4 anos foi abandonada pela própria mãe no bairro Vila Nova, em São Roque. De acordo com a polícia, o menino disse que a mãe o teria deixado na escola por volta do meio-dia e foi embora com a outra filha de 6 anos. Vizinhos perceberam que o garoto chegou sozinho em casa. Eles decidiram chamar a polícia militar. A criança foi levada ao conselho tutelar e depois entregue aos cuidados da avó materna. A mãe foi localizada e deve prestar depoimento na delegacia da mulher ainda nessa semana. Polícia de Sorocaba conclui que motorista da Urbis não teve intenção de matar a mulher que foi atropelada no terminal Santo Antônio. O acidente foi há 1 mês. O principal fator para solucionar o caso foi o trabalho da perícia. Ela definiu com detalhes qual o caminho que Débora Aparecida Ferreira, de 39 anos, fazia na hora do acidente. Um vídeo de monitoramento interno do ônibus também foi utilizado pela polícia. Nele, Débora foi atropelada enquanto segurava o celular, que é este ponto luminoso. Em seguida, o coletivo para e os passageiros se levantam para saber o que aconteceu. Segundo a polícia, Débora estava distraída quando atravessava a faixa. Ela trocava mensagens de celular
falar com um homem que a esperava a poucos metros daqui. Eles se conheceram pela internet e haviam marcado o primeiro encontro. Por muito pouco, a pessoa com que ela estava se encontrando não presenciou o acidente. A investigação apontou que o motorista Arlindo Aparecido Rodrigues, de 47 anos, é o responsável pelo crime. Ele será indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Não houve a intenção do cometimento do crime. Ele agiu por imprudência e, por esse motivo, é um comportamento que está descrito no Código de Trânsito e ele foi indiciado com base nesse dispositivo do Código de Trânsito, artigo 302, que é praticar o homicídio na direção de veículos. Porém, Arlindo deve responder em liberdade. Esse é um tipo de crime que não cabe nem uma prisão. Obviamente, se ele for condenado, o juiz vai impor alguma prestação de serviço à comunidade, o que a gente chama de pena alternativa. A investigação também indicou que a conversão livre à direita na saída do Terminal Santo Antônio existe há mais de 20 anos e não é considerada irregular. Apesar de ter sido reforçada uma semana depois da morte de Débora, a polícia não vai responsabilizar a Urbis pelo acidente. A Urbis não tem responsabilidade criminal, porque o crime só é imputado a quem dá causa. Tem que haver um nexo causal entre a ação e o resultado. A Urbis ela pode ter responsabilidade civil, mas não criminal. No começo da tarde, um policial militar aposentado agrediu com um facão um casal de vizinhos no bairro Jardim Zulmira, em Sorocaba. Segundo a Polícia Civil, não se sabe a causa da briga. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o agressor foi atacado por um cachorro da raça Rottweiler. O casal foi encaminhado ao hospital regional da cidade, já o agressor, por causa da mordida, foi encaminhado a um pronto atendimento da Zona Leste e já recebeu alta. E voltou para a UTI o homem com deficiência que foi baleado por policiais militares no último dia 2 em Itapetininga. Segundo o irmão da vítima, ele pegou uma infecção e no sábado voltou para a unidade de tratamento intensivo. Ainda segundo a assessoria de imprensa do Hospital Regional da cidade, Tiago está com a saúde estável. Após renúncia do parlamentar João Paulo Cunha, a deputada federal Yara Bernardi, eleita pela região de Sorocaba, deve assinar nesta quarta-feira o termo de efetivação na Câmara dos Deputados, que garante a ela a vaga como titular da casa. Atualmente, Yara é suplente. Prefeitura deve contratar empresa de perícia para avaliar o que provocou a queda da estrutura da Arena Multiuso em Sorocaba. A obra tinha previsão de entrega para abril e pode ficar pronta agora apenas no ano que vem. O teto da arena veio abaixo por volta das 5h30 da tarde deste domingo, durante uma chuva com rajadas de vento. Vigas quebraram. Os estragos podiam ser vistos da rodovia Raposo Tavares. Só havia um vigia na hora da queda. Ele conseguiu escapar quando percebeu estalos na cobertura. A Arena Multiuso começou a ser construída em 2012. O objetivo era trazer para a cidade grandes eventos esportivos. Por exemplo, o clube de futsal de Sorocaba com o jogador Falcão deveria receber jogos por aqui. A estrutura metálica ficou pronta no final do ano passado e a previsão de entrega era para abril. Primeiro semestre não tem como ficar pronto a Arena Multiuso. Nessa altura eu posso dizer nem primeiro nem segundo. A prefeitura investiu 14 milhões de reais na obra, que tem seguro. Por enquanto, para a prefeitura, a prioridade é absoluta. Chamar peritos oficiais que tenham bom conhecimento e possam fazer a análise do que aconteceu, para poder, aí sim, nós temos informação correta se foi um acidente ligado a coisas da natureza, que eu acho difícil, ou eventualmente foi alguma falha de processo ou alguma falha de material construtivo. Mas qualquer afirmação que eu faça nesse momento é leviana. Em entrevista na tarde desta segunda-feira, o secretário de Obras informou que algumas placas da construção ainda podem cair. A prefeitura vai contratar emergencialmente uma empresa para fazer o laudo sobre o desabamento. A empresa contratada também nos fornecerá laudos de avaliação, tanto da estrutura metálica como da estrutura do pré-moldado. Esse laudo ele levará em torno de 60 a 90 dias para nos dar uma posição. Que coisa, hein? E é estável o estado de saúde do paraquedista que sofreu acidente durante uma apresentação em Sorocaba.
Fernando Coelho era o terceiro a saltar no evento realizado no SIC, em Sorocaba. Ao se aproximar do gramado, ele fez uma curva fechada e caiu bruscamente. Veja novamente o exato instante da queda. O paraquedista ficou parado. Socorristas de uma ambulância e guardas municipais fizeram os primeiros atendimentos. Fernando lesionou o pé e o rosto. Fez uma curva a baixa altura que hoje em dia no paraquedismo a gente não faz. Então se você vê que não vai dar para pousar com o vento de frente, pousa com o vento de costas, é melhor do que fazer a curva baixa. E ele fez essa curva baixa, o paraquedas afunda muito. E aí ele não teve tempo de frear o paraquedas. Essas imagens foram feitas pela câmera instalada no capacete do último paraquedista a saltar e mostram a equipe no avião e o momento em que Fernando salta. Carlos Felipe já tinha saltado quando o colega se acidentou. Ele pousou perto da equipe de resgate. Do alto, já tinha percebido que alguma coisa deu errado. Fernando foi encaminhado ao Hospital Regional em Sorocaba. O acidente aconteceu em um evento que tinha exatamente o objetivo de apresentar equipamentos, inclusive itens de segurança do paraquedismo, para o público em geral. A oficina foi realizada, mas foi mais curta que o previsto. Segundo o organizador do evento, Fernando já fez mais de 800 saltos e tem 8 anos de experiência com paraquedismo, mas abusou na manobra. O normal é chegar com segurança, tranquilo, mas ele foi um pouquinho abusado, né? Porque duas coisas machucam, é o relaxo, o equipamento e o abuso, né? E essa manobra foi meio perigosa mesmo. Quem veio assistir levou um susto, mas Diego garante que mesmo assim ainda tem intenção de saltar pela primeira vez. Todo esporte você tem o risco já de se machucar, então não é por causa que aconteceu isso, pode acontecer com você, ou pode acontecer com você também. Mas o esporte é super bacana. Um incêndio de grandes proporções atingiu aproximadamente 20 mil metros quadrados da Serra do Japi, em Jundiaí. Segundo a Guarda Municipal, o fogo durou 2 horas e destruiu parte da vegetação natural e uma plantação de eucaliptos. 4 viaturas com 10 homens foram enviados ao local para controlar as chamas. Foi feito um bloqueio para que as chamas não se alastrassem. Ainda segundo a Guarda Municipal, possivelmente o incêndio tenha sido criminoso. Ninguém ficou ferido. E hoje, durante a tarde, um incêndio atingiu uma residência no bairro Santa Elisa, em Itupeva. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram a casa inteira. Ainda não se sabe as causas do acidente e ninguém ficou ferido. Incêndio destruiu parte do estoque de uma madeireira no bairro Júlio de Mesquita Filho, em Sorocaba. Bombeiros evitavam que as chamas chegassem nas construções vizinhas. O calor derreteu o forro de PVC de um salão de testemunhas de Jeová. Pelo menos 4 caminhões de bombeiros e um caminhão-pipa da prefeitura levaram mais de 30 mil litros de água para apagar as chamas. A madeira seca e o modo como o material estava armazenado facilitaram a propagação do fogo. Não havia espaçamento nenhum entre as pilhas de madeira. São madeiras que foram jogadas ali no fundo da madeireira e por algum motivo veio a ter um foco de incêndio e se alastrou de maneira muito rápida. Vizinhos já haviam demonstrado preocupação com o estabelecimento. Vários vizinhos já haviam comentado sobre o assunto, sobre a madeireira, o modo de armazenagem das madeiras, não existe também um hidrante. Proprietários não quiseram gravar entrevista, mas disseram que acreditam que o incêndio pode ter sido criminoso. E olha só, em São Roque, um depósito de material reciclável também pegou fogo próximo à rodovia René Benedito Silva. A suspeita do Corpo de Bombeiros é que o fogo tenha começado em uma área verde e as chamas podem ter sido espalhadas por conta do vento. O incêndio foi controlado pelos bombeiros e, felizmente, ninguém ficou ferido. E um balão de 8 metros de altura foi resgatado pela Guarda Municipal de Jundiaí em uma área de mata nativa no bairro da Malota. Segundo a GM, ele puxava uma bandeira de aproximadamente 12 metros de comprimento. 3 equipes da Divisão Florestal acompanharam a queda e evitaram o incêndio no local. Se você está se preparando para a prova de concurso público, fique atento. As perguntas são as mais variadas. Em quais editoriais o candidato deve ter mais atenção? As orientações nós vamos receber agora com o professor Júnior, que é professor e diretor de cursinho para concurso público. Boa noite. Boa noite. A gente tem percebido que essa variedade cada vez é maior. O que se preocupar?
Em primeiro lugar, Simone, o candidato ele deve saber, estudar antes, pesquisar o que é importante em cada matéria, porque os concursos são repetitivos, o pessoal não percebe, mas os concursos perguntam sempre as mesmas coisas. Agora, a gente tem um caso que gerou polêmica, a gente já vai mostrar uma reportagem sobre isso, mas antes eu quero saber com o senhor, conhecimentos gerais inclui coluna social? De forma nenhuma, a menos que seja envolvimento do presidente da República, de alguém realmente importante, né? Do jeito como aconteceu, que nós estamos sabendo... Quantos anos de trabalho que o senhor tem em preparar alunos para concurso público, Eu venho trabalhando no ramo há aproximadamente 38 anos. Já vi de tudo, Simone. Como, por exemplo, o nome do rei do camarote. O nome do rei do camarote, mal numa revista de futilidade podia estar presente. Numa prova, jamais. Vamos assistir a reportagem? Pois Olha não. só. Qual é o nome do rei do camarote? Sabe o nome dele? Não. Nunca ouvi falar. Onde o ex-piloto Michael Schumacher sofreu um acidente de esqui? Tipo, aí é de complicado saber, né? Essas perguntas foram tiradas de uma prova para um concurso público no interior de São Paulo. Acho que poderia cair coisa melhor. Por exemplo? Oficiais. Sobre economia, mensalão, que diz respeito a todos os brasileiros. Foram 415 candidatos para cada uma das 20 vagas de auxiliar administrativo da Câmara de Vereadores aqui de Jundiaí. Com tanta concorrência, muita gente se incomodou com as perguntas um pouco fora do comum. As questões caíram na parte de conhecimentos gerais. No edital, a explicação. Era preciso saber sobre assuntos veiculados nos últimos 2 anos em rádio, televisão, jornais, revistas e internet. Solange é formada em letras e foi pega de surpresa. Eu até então não tinha ouvido falar nesse maluco aí. O conteúdo era bem diferente daquele que ela tinha estudado. Achei que ia cair sobre isso, sobre manifestações, visita do Papa. A prova foi elaborada pela Maquiama, contratada pela Câmara Municipal. A empresa diz que uma equipe de professores entendeu que a pergunta seria pertinente para figurar na prova. Bom, e se você ainda está em dúvida, o nome do rei do camarote é Alexander de Almeida. Professor, Sorocaba tem 5.981 candidatos para prestar concurso para a Câmara Municipal, que deve ser em março a prova. O senhor está preparando boa parte dessas pessoas. Estamos. O senhor vai mudar alguma coisa em sua apostila, no seu estudo, como o nome do rei do camarote? De forma nenhuma, porque nós não colocamos essas coisas, de forma nenhuma. Como é que o senhor vê essa pergunta? Realmente abre uma polêmica, com as pessoas não concordam, outras acham que não, está na internet, tem que ver um pouco de tudo, mas isso muda a vida de alguém? Simone, a coisa é tão assim esquisita que dá a impressão de que não vai mudar nada. É alguém despreparado que fez essa seleção de questões, não é possível. E depois o povo mesmo cobra, minha opinião agora, de que pessoas que estão na Câmara trabalhando não entendem nada, não sabem ler, não sabem escrever, não são todos, mas uma grande maioria é julgada. É verdade. E aí, uma pergunta dessa para você passar, você vai cobrar o quê? Não pode cobrar, é de um amadorismo total, né? De quem está por fora completamente da finalidade da matéria atualidade. Mas vamos combinar que isso assusta quem está estudando. Assusta. Agora, deve ampliar, então, olhar para se preparar para as provas? Deve olhar, deve estudar, deve ver revistas, jornais, daquilo que realmente é importante. Fofoca tá? Agora. De jeito nenhum. Né? Fofoca. Mas é bom saber, vai que cai alguma outra coisa. Quem está saindo com quem não interessa, isso é bobagem, né? Tá certo, muito obrigada pelas orientações. Então, estudar um pouquinho de tudo e incluir agora a coluna social. Tá legal. Muito obrigada pela participação. O Noticidade termina aqui. Fica agora com o SBT Brasil amanhã cedinho. Confira o Noticidade Manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite e bons estudos.